domingo para vocês, ou bom dia para vocês, né? Mas estamos aqui para louvar e adorar ao nosso Deus, em especial nesse domingo, onde lembramos e comemoramos a Páscoa e lembramos da maravilhosa graça de Jesus. Maravilhosa graça, maravilhoso amor que Deus tem por nós, que por amor Ele morreu, por amor Ele ressuscitou e em breve moraremos com Ele no céu, que possamos adorar a esse Deus, exaltar a esse Deus, gratos por tão maravilhosa graça. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, O Rei da glória, o poderoso Deus. maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Te Senhor. agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. A morte não o venceu. Por amor a nós, Ele morreu. E por poder, Ele ressuscitou. Que Ele seja adorado e seja exaltado nas nossas vidas. Toda glória a Jesus, que ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou.
Hoje é um dia especial, não é? Um dia de celebrarmos a Páscoa de Jesus. Um dia de nos alegrarmos na ressurreição de Cristo, que aponta para a nossa ressurreição um dia também. A palavra que gostaria de transmitir nesse dia de Páscoa é sobre o amor. Gostaria que olhássemos para o Calvário e víssemos a maior declaração de amor que alguém já fez. Jesus, crucificado na cruz, foi o maior ato de amor por mim e por você. Primeiro precisamos entender por que Jesus precisou morrer na cruz. O que causou a sua morte, não é? Tudo, quero que você lembre, né, e voltar no tempo, tudo começou no início, na criação. Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, mas eles rejeitaram esse relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento tão íntimo que Deus viveria com eles pessoalmente, compartilhando com eles sabedoria e dando a eles capacidade de cuidar da criação. Deus deu a eles um presente maravilhoso de uma vida perfeita, sem sofrimento, um mundo perfeito. E Deus deu tudo isso a eles, a Adão e a Eva, mas eles escolheram a separação, seguir o próprio caminho. Um caminho de dores, consequência foi um caminho de dores, um caminho tortuoso, um caminho andando com a alma vazia, procurando entender a vida longe de Deus. Foi uma escolha de Adão e Eva. Depois de Adão e Eva rejeitar a Deus desta maneira, por que Deus então, se Adão e Eva rejeitaram, por que Deus ainda deveria se preocupar com eles? Por que Deus poderia, liberar um relâmpago, algo que aniquilasse eles naquela hora e pronto, colocou fim? O que levou Deus ainda se preocupar com eles que estavam rejeitando a Deus? Nós encontramos a resposta a essa pergunta no fato de que Deus amava aquele casal que Deus criou. Ele amou profundamente o homem e a mulher que havia criado, e o poder desse amor que Deus tinha por eles não diminuiu. Não, o amor de Deus não diminuiu pela escolha errada deles. Porém, a escolha deles levou eles a ficarem sujeitos à condenação por causa do pecado. Por causa do pecado, eles tinham de ser condenados. Mas Deus não queria condenar. A pergunta que surge para nós é por que Deus não queria condenar eles? Se eles mereciam, se eles rejeitaram a Deus? A resposta é porque Deus os amava. Deus os amava profundamente. Deus amava Adão e a Eva e tinha grande prazer no relacionamento com eles. A intenção de Deus era ter um íntimo, alegre relacionamento, não somente com esse primeiro casal, mas com toda a humanidade, durante todos os tempos. E Deus então criou o homem e a mulher para a alegria de Deus, para nós nos alegrássemos com Ele. Então, Deus teve esse dilema. Primeiro, Deus amava eles. E segundo, eles rejeitaram a Deus, então Deus tinha que, vamos dizer assim, castigar eles pela escolha errada deles. Um lado o amor e outro lado a justiça de Deus. Então, Deus tinha este dilema, amor e justiça. Por um lado, Deus ama a sua criação. Amava profundamente, completamente, intensamente. Por outro lado, o homem pecou, virou as costas para Deus, o desprezou e merecia ser punido por sua escolha. O apóstolo Paulo expõe a decisão de Deus, a escolha de Deus, diante deste dilema: amar e punir, amor e justiça. Paulo escreveu em 2 Coríntios 5, 21, Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus.
para que eu e você ficássemos livres da condenação e pudéssemos ser salvos, Jesus assumiu a nossa culpa e nos justificou. Jesus foi declarado culpado em nosso lugar e por isso morreu na cruz, para que nós pudéssemos ser declarados sem culpa e sermos salvos. Então foi uma decisão de Deus continuar nos amando. Ele poderia ter aniquilado, acabado, e nós não estaríamos aqui hoje. Mas Deus escolheu continuar nos amando, apesar das escolhas erradas que eles fizeram e que nós também fazemos. As Escrituras dizem que Deus é amor e Ele não poderia negar-se a si mesmo. A natureza e o caráter de Deus é amor. Deus age com amor não porque nós sejamos pessoas maravilhosas, adoráveis, que mereçamos o amor de Deus. Não. Ele nos ama porque Ele é amor. E esse amor que Deus tem por nós não é um amor obrigatório, um amor livre, um amor espontâneo. Enquanto em nós há tudo que poderia fazer Deus nos detestar, não é? Se afastar de nós. Enquanto isso, mesmo assim, Ele decidiu nos amar. Queridos, o amor de Deus é um amor verdadeiro. É um amor real. É um amor que resiste mesmo os nossos erros. É um amor de quem deseja o melhor para nós. É um amor de quem nos ama em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Um famoso pastor do século XIX, Spurgeon, ele escreveu: nunca teríamos conhecido o amor de Cristo em todas as suas alturas e profundidades se Ele não tivesse morrido. Nem poderíamos supor a profunda afeição do Pai se Ele não nos tivesse dado seu Filho para morrer. Ou seja, nunca saberíamos que Jesus nos ama se Ele não tivesse morrido na cruz. E também nunca saberíamos que o Pai quer o nosso bem e quer nos salvar se não tivesse enviado seu Filho para morrer por nós. A Páscoa, queridos, que estamos relembrando é a expressão do amor doador do Pai e do amor sacrificial do Filho. Não bastava Deus dar o pão nosso de cada dia. Não bastava Deus nos dar o sustento. Não bastava Deus ter criado todas as coisas e nos colocar neste mundo. Não é? Não bastava isso. Até nós sabemos dar coisas para as pessoas, sermos solidários nas tribulações, nas dificuldades. Mas morrer em nosso lugar para nos salvar do inferno, somente Jesus podia fazê-lo. E Ele fez. Ele fez isso. O próprio Senhor Jesus declarou em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama. E diz Jesus que Deus nos ama tanto, não é? Primeiro, o amor de Deus, conforme Jesus, é um amor que alcança todas as pessoas. Jesus diz que Deus amou tanto o mundo. O mundo aqui não são as coisas somente, sim, toda a criação Deus ama, mas aqui Deus está dizendo que Ele ama todas as pessoas, de todas as culturas, de todas as línguas, de todos os lugares. Deus ama a todos. Deus amou e continua amando a todas as pessoas. Segundo Jesus, em segundo lugar, Jesus vai dizer que o amor de Deus, que Deus tem por nós, é um amor generoso. Deus não nos ama um pouquinho. Deus nos ama tanto, de tal maneira, profundamente e eternamente Deus nos ama. Ele nos ama tanto. E por nos amar tanto que Ele deu o que é mais precioso, seu único Filho. A generosidade e o amor de Deus se reflete e se manifesta por dar o seu Filho por amor a nós. Em terceiro lugar, Jesus vai dizer que Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho, mas Ele coloca diante de nós uma exigência, uma resposta. Ele diz, para que todo que nele crer. Deus ama todas as pessoas, mas Deus espera de nós, de cada um de nós, a fé
naquilo que Ele fez por nós. A fé nesse Deus maravilhoso. Deus deu o seu Filho. Agora precisamos crer, reconhecendo que não podíamos salvar a nós mesmos, que precisamos de Jesus, que Jesus seja o nosso Salvador. É preciso crer para ser salvo, assim declarou Jesus, é preciso crer. Esse amor é generoso, esse amor de Deus espera de nós uma resposta, é um amor que nos aceita, que nos acolhe. O apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo João, escrevendo na primeira carta, capítulo 3, verso 1, ele diz assim: pensem no amor incrível que Deus demonstrou para conosco, ao permitir que sejamos chamados filhos de Deus. E não somos apenas chamados assim, mas de fato somos filhos de Deus. Repito, pense no amor incrível que Deus demonstrou para conosco, ao permitir que sejamos chamados filhos de Deus. E não somos apenas chamados assim, mas de fato somos filhos de Deus. Que maravilha! A nossa fé em Jesus nos torna filhos de Deus por adoção. Ele nos aceita, nos acolhe por causa do seu amor e mediante a nossa fé. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Tem um resultado da nossa fé. O resultado da nossa fé é a vida eterna. O resultado do amor de Deus por nós é a nossa vida eterna. O amor de Deus gera amor em nós. Deus nos amou primeiro. Por isso nós agora podemos amá-lo. Nós sabemos que existe um Deus que nos ama. Então nós podemos amá-lo. Nós podemos amá-lo. A nossa resposta ao amor a Deus tem reflexo na eternidade. Se crermos, teremos vida eterna com o Pai. Se o rejeitarmos, estaremos perdidos. O apóstolo Paulo escreveu: pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5:14. O objeto que Paulo está olhando nesse texto foi a cruz. E quem estava na cruz? A cruz era objeto de tortura, de dor, de sofrimento, mais cruel, de morte. Nela, Paulo visualizou um amor tão grande e profundo que o constrangia. Nela, ele pôde visualizar o Salvador, o Deus encarnado que se humilhou, fez-se homem, viveu vida santa e perfeita e se deu por nós. Paulo olhou para suas mãos transpassadas, seu lado perfurado, sua angústia e dor profundas, a ausência do próprio Deus Pai junto ao Filho, porque Jesus havia se tornado maldição e pecado no nosso lugar. E esse olhar de Paulo movia o seu coração a ponto de o constranger. Ele diz que o amor de Cristo nos constrange. E aqui, quando ele fala de constrangimento, ele usa o tempo do verbo presente, agora. Não no passado, é agora. Quando olhamos para Jesus, olhamos para a cruz, esse amor de Jesus na cruz tem que nos constranger. E é um constrangimento permanente de nós olharmos por aquilo que ele fez por nós. Ao olharmos para um amor destes, Paulo declara que esse amor nos obriga, nos impulsa, nos impele a olhar para a cruz, a contemplar esse amor de Cristo, a olhar para a cruz. Paulo diz que nós vamos estar vendo a imagem ali, Cristo crucificado, como a expressão, a maior expressão de amor de todos os tempos. Olhe para a cruz, olhe para quem esteve na cruz, sofrendo no nosso lugar, por amor a nós. O constrangimento é aquilo que sentimos quando não merecemos algo. Quando olhamos para a cruz e ali vemos a realidade do amor do Senhor,
ficamos constrangidos e atraídos a alguém que nos ama tanto assim. Amém? Grande amor de Jesus. Que amor é este? Que amor é este que alguém tem por nós? Gostaria de, chegando ao final dessa meditação, dessa reflexão, falar brevemente de duas pessoas na Bíblia. Uma delas, talvez das mais conhecidas, Simão Pedro, que foi um dos 12 apóstolos que viveram com Jesus, viram os milagres, viu as curas, viu a multiplicação dos pães, até sua sogra foi curada por Jesus. Mas no momento que Jesus foi preso, todos os discípulos, os apóstolos, abandonaram Jesus. E Pedro ficou observando ali Jesus preso, sendo agredido, ficou ao redor observando. E quando alguém se dirigiu a Pedro dizendo que ele era um dos discípulos, ele negou veementemente, dizendo: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Marcos 14. Não conheço. Pedro negou a Jesus, alguém com quem ele conviveu 3 anos, comeram juntos. Mas naquele momento ali, Pedro teve medo e negou a Jesus. Mas, após a ressurreição, Jesus foi ao encontro de Pedro. E Jesus, ao ir ao encontro de Pedro, está em João capítulo 21, Jesus não diz para Pedro: Pedro, por que tu me negaste naquele dia? Pedro, por que tu disse que não me conhecia? Pedro, por que tu virou as costas para mim? Não, Jesus não perguntou isso a Pedro. Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Jesus foi mais fundo. Jesus disse: Pedro, tu me amas? Esta é a mesma pergunta que Jesus faz a mim e a você. Tu me amas? E talvez, como Pedro respondeu imediatamente, instintivamente: sim, eu te amo, eu amo, eu amo. Mas Jesus 3 vezes foi mais fundo, mais fundo. Tu me ama mesmo, Pedro? Tu me ama mesmo, Roberto? Não o amor entre amigos, não o amor entre irmãos, mas o amor ágape, o amor de quem reconhece Jesus como Deus e como seu Salvador. É deste amor que estamos falando. Pedro, então, naquele encontro pós-ressurreição de Jesus, ele renova a sua fé em Jesus e se tornou um mártir por amor a Jesus e ao Evangelho. Outra pessoa que eu gostaria de lembrar foi Maria Madalena. Lembremos que ela tinha no passado, na sua vida, uma vida de prostituição. E ela era possessa, diz a Bíblia, por 7 demônios. Uma mulher atormentada, uma mulher que experimentou todo tipo de prostituição. Mas um dia ela encontrou Jesus e foi liberta dessa vida de pecado. E ela se tornou uma das mais fiéis discípulas de Cristo. Inclusive, está registrado na palavra, não é? Que ela teve o privilégio de ser uma das primeiras a ver Jesus ressurreto. Provavelmente a primeira, conforme João 20, verso 1. Então, queridos, não importa o teu passado, a tua vida de erros, de agressões, de pecados. Maria Madalena teve a oportunidade de mudar de vida. Hoje, Deus está te dando a oportunidade de ser uma nova pessoa, perdoada por Jesus e limpa das suas culpas. Talvez você vai dizer: mas eu não tenho uma vida tão ruim que nem Maria Madalena. Eu nunca neguei Jesus. Lembra que Adão e Eva, eles viviam sem pecado algum, e bastou um pecado e eles foram expulsos da presença de Deus. Então não se ache, não se julgue justo. Todos nós somos pecadores. Um pecado nos torna pecadores. E todos precisamos do Salvador, de Jesus, para nos perdoar e nos limpar das nossas culpas. Ou talvez tu tenha uma vida semelhante a Pedro. Em algum momento da sua vida com Cristo, você negou a tua fé, escolheu seguir por outros caminhos, mas essa é a Páscoa. Jesus ressurreto vem ao teu encontro
para que tu possas recomeçar a caminhada ao lado dele, cheio de fé. Então, volte para Cristo. Volte para Cristo. Que grande amor é esse? Que amor é este? Jesus nos constrange com tanto amor. Ele desceu do céu, onde era adorado por milhares e milhares de anjos. Ele não precisava, mas ele abriu mão da glória e desceu à terra para ser humano. E mais do que humano, ser um humano sofredor. E sofrer a culpa dos nossos pecados, não dele, porque ele foi sem pecado. Ele foi rejeitado por aqueles que ele ama e foi crucificado. Antes de Jesus voltar ao céu, ele subiu no alto do monte. E lá no alto do monte ele subiu numa cruz. E lá de cima daquela cruz ele gritou: Ei, eu amo vocês. Eu estou aqui sendo crucificado porque eu amo vocês. Eu e vocês fazemos parte dessa multidão que estamos aos pés da cruz, naquele monte. Eu e você fazemos parte dessa multidão, olhando para Jesus, escutando a sua declaração, presenciando a sua declaração de amor. E tal declaração é tão profunda que não pode ficar sem resposta. Precisamos responder a esse amor. Jesus morreu por amor a você. Mas Jesus não foi vencido pela morte. Hoje celebramos a Páscoa. Ele ressuscitou, está vivo e quer viver contigo agora e por toda a eternidade. Reconcilie-se com Jesus. Receba Jesus na tua vida. Que essa Páscoa seja a Páscoa da tua salvação, da tua reconciliação com Jesus. Amém. Antes de eu falar, eu cantava sobre tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, tocaste tua vida. Ousado amor de Deus, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Tudo foi, teu amor todo tem sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Nas luzes para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Vamos orar. Pai querido, nesse dia de Páscoa, nós queremos louvar o Teu nome porque o Senhor está conosco. E podemos lembrar que naquela cruz Jesus entregou sua vida por amor a nós. E podemos lembrar que Jesus não ficou morto na cruz, e Jesus não ficou naquela tumba. Jesus ressuscitou. Ele morreu por amor e ressuscitou por amor também. E Senhor, obrigado por essa certeza que nós temos, que um dia também ressuscitaremos e estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado, Jesus, porque eu posso nesse dia crer em Ti. E eu declaro, assim como Tu perguntaste a Pedro, eu também declaro, sim, Senhor, eu Te amo com o mais profundo no meu coração. E quero viver todos os dias da minha vida amando a Jesus como meu Deus, como meu Senhor, como meu Salvador. E quero o dia que eu ressuscitar, estar contigo na glória eterna. Obrigado, Senhor, por tanto amor que o Senhor tem por mim, por todos nós. Amém. Amém. A ressurreição de Cristo aponta para a nossa ressurreição. Então, feliz e abençoada Páscoa a todos nós, não é? Que a alegria dessa nova vida com Cristo seja contigo e que essa Páscoa de Jesus seja vivida todos os dias, a alegria da ressurreição vivida todos os dias, em nome de Jesus. Deus abençoe, abençoada Páscoa a todos nós. Amém.